Acha que conhece a América? Pense de novo, existem cidades desconhecidas e distâncias inimagináveis. Esses são os deslizes de geografia dos Estados Unidos da América que os europeus sempre cometem. E bom, muitos americanos também. Se gosta dessas explorações semanais de mapas, inscreva-se no canal. Meu grupo já me silenciou por eu ter feito um ranking das penínsulas europeias. Número 50. A América é enorme. É comum achar que Estados Unidos da América e União Europeia têm tamanhos parecidos ao olhar um mapa, mas isso é um engano. Os Estados Unidos têm 3,8 milhões de milhas quadradas, 9,8 milhões de quilômetros, quase o dobro da União Europeia, com 1,6 milhão de milhas quadradas, 4,2 milhões de quilômetros. O Texas é maior que qualquer país da União Europeia, sobrando espaço. Se quer realizar a viagem dos sonhos pelas estradas americanas, encha o tanque. De Nova York até São Francisco são mais de 2.900 milhas, quase 4.700 quilômetros. É como ir de Viena a Lisboa e voltar. Esse tamanho torna os Estados Unidos uma terra de extremos. Desertos quentes, montanhas nevadas, grandes planícies e cidades cheias, tudo em um só país. Quando se fala em tamanho e número 49, muitos acham que o Texas é o maior estado dos Estados Unidos da América, pois dizem que tudo é maior no estado da estrela solitária. Errado, o Texas é grande, mas o Alasca é 2 vezes maior que França, Espanha e Alemanha juntas. O Texas tem cerca de 270 mil milhas quadradas, quase 700 mil quilômetros quadrados, mas o Alasca realmente o supera, com mais de 656 mil milhas quadradas, 1,7 milhão de quilômetros quadrados. Apesar do tamanho, o Alasca é quase vazio. Pouco mais de 700 mil pessoas vivem lá, menos que em Bruxelas. Então, é basicamente uma região selvagem do tamanho de um país com a população de uma cidade europeia de médio porte. Número 48. Para europeus, o rio Mississippi lembra soletrar e seu comprimento. Costuma ser comparado ao Danúbio como se fossem da mesma categoria. O Mississippi percorre aproximadamente 2.400 milhas, ou 3.800 quilômetros, sendo quase 600 milhas ou 1.000 quilômetros mais longo que o Danúbio, que tem cerca de 1.800 milhas, ou 2.900 quilômetros, indo da Alemanha até o Mar Negro. O Mississippi drena cerca de 40% dos Estados Unidos continentais. É como juntar a maioria dos rios da Europa em um só. É um rio que molda o coração dos Estados Unidos, transporta barcaças de grãos, irriga fazendas e às vezes destrói cidades com enchentes. Mesmo assim, para muitos europeus, ele é só a versão americana do Danúbio. Número 47. Capitais europeias ou centros regionais tendem a ser as maiores e mais importantes cidades do país. Os Estados Unidos agem à sua maneira. Sacramento é a capital da Califórnia. Não é Los Angeles, porque tamanho e estrelas de cinema não garantem o título de capital. Raleigh é a capital da Carolina do Norte, embora Charlotte seja a principal econômica e culturalmente. E Illinois, sua capital, é a pequena Springfield. Não é a dos Simpsons, enquanto Chicago fica de fora. Na Europa, as capitais concentram política, dinheiro e cultura, ficando com todo o destaque. Nos Estados Unidos da América, capitais geralmente foram escolhidas por história ou compromisso, não pelo tamanho. Isso faz parte do hábito federal de distribuir o poder, em vez de concentrar toda a glória em uma só cidade. Número 46. Ao contrário da Europa, onde cidades com séculos de existência ainda estão cheias de vida, os Estados Unidos estão repletos de cidades fantasmas, literalmente milhares delas. Cidades como essas surgiram rapidamente durante as corridas do ouro ou a expansão das ferrovias. Quando o ouro, prata ou empregos acabavam, as pessoas partiam. Pense nas antigas cidades mercantis da Europa. Se metade delas tivesse sido deixada para apodrecer quando feiras, festas e execuções públicas pararam. Veja Bode, Califórnia. Nos anos 1880 havia saloons em cada esquina e fama de tiroteios selvagens. Quando as minas fecharam, a cidade esvaziou tão rápido que refeições ficaram intocadas nas mesas. Lembra os jantares de ação de graças da minha mãe? Número 45. A Rússia tem 11 fusos horários e os Estados Unidos da América também possuem vários. Incluindo territórios,
a América abrange 6 fusos horários oficiais. Só o território continental já utiliza 4 fusos: Leste, Central, Montanha e Pacífico, e isso antes de incluir o Alasca e o Havaí Aleutites, que têm seus próprios fusos. Em Porto Rico e Guam, a lista cresce ainda mais. Para os europeus acostumados a atravessar um continente inteiro em 1 ou 2 fusos horários, isso é um choque para o sistema. Nos Estados Unidos, voar de uma costa a outra pode significar perder 3 ou 4 horas no relógio. É como decolar em Londres e pousar em Moscou sem sair de um só país. Se você acha isso impressionante, espere até ouvir sobre os Apalaches. Número 44. Os europeus costumam imaginar os Estados Unidos da América como uma vida urbana sem parar. Nova York e Los Angeles têm arranha-céus por toda parte. Mas no oeste, em estados como Nevada, Montana e Wyoming, predominam terras vazias e muitas vacas. Nevada, por exemplo, tem 3 milhões apesar de ser 5 vezes maior que a Bélgica. Isso é igual à capital de Portugal, Lisboa. No oeste, a terra se estende infinitamente. Desertos, montanhas e parques nacionais onde se dirige por horas sem ver casas. É menos Europa, mais Sibéria. Na Europa, cada pedaço de terra é dividido por cidades e fazendas. No oeste americano são apenas céus abertos, estradas livres e um monte de nada. Algo que a maioria dos europeus não consegue entender direito. Número 43. Califórnia é uma potência. Cerca de 40 milhões de pessoas, equivalente à população da Polônia, vivem aqui. Com um produto interno bruto de 4,1 trilhões de dólares, seria a 4ª maior economia do mundo, atrás da Alemanha e à frente do Japão. Com 164 mil milhas quadradas, 425 mil quilômetros quadrados, a Califórnia tem tamanho semelhante ao da Suécia. Em um estado, há picos nevados da Serra Nevada, desertos, vales férteis e megacidades. Europeus acham os Estados Unidos da América homogêneos, mas a Califórnia é como um continente à parte. Litorais mediterrâneos, montanhas alpinas e fronteiras desérticas misturadas. Faltam só 1 ou 2 castelos medievais. Número 42. Vamos falar de medidas, porque é aqui que os europeus realmente ficam confusos. Nos Estados Unidos da América são milhas em vez de quilômetros, pés e polegadas em vez de metros, galões na bomba de gasolina e Fahrenheit na previsão do tempo. Quando europeus veem 30 graus Celsius, pensam em calor escaldante. Os americanos chamam isso de 86 graus Fahrenheit, o que para alguns pode sugerir levar um agasalho. É o tipo de desencontro que faz viagens de carro, previsões do tempo e até pedir um refrigerante parecerem um quebra-cabeça. A Europa segue um sistema único e simples. Já a América ainda se apega ao seu próprio. Parte tradição, parte teimosia e talvez só um pouco de gostamos de ser difíceis. Número 41. O Canadá é famoso pelos lagos, mas os Estados Unidos da América também têm muitos. Mais de 102 mil ao todo. Só Minnesota se orgulha de ser a terra dos 10 mil lagos e alguns deles não são apenas lagoas de quintal. São enormes mares de água doce. Os grandes lagos, como Michigan e Superior, são tão imensos que fazem países europeus parecerem poças d'água. O Lago Superior é maior do que a Bélgica ou a Holanda. Essa rede de lagos desempenha um papel crucial na ecologia, economia e lazer dos Estados Unidos. Os europeus muitas vezes não percebem o quanto a água define a vida nos Estados Unidos, até perceberem que alguns americanos possuem mais barcos do que carros. Os Estados Unidos são 2 vezes maiores que a Europa. O Alasca faz o Texas parecer um kit inicial e o Mississippi é tão gigantesco que faz o Danúbio parecer uma fonte de hotel. Estamos apenas começando. Número 40. Diferente de cidades europeias como Paris ou Berlim, que ficam dentro de regiões maiores, Washington, Distrito de Colômbia, foi construída como seu próprio Distrito Federal. Isso foi feito para evitar que algum estado intimidasse o governo nacional. É pequena, com 68 milhas ou 177 quilômetros quadrados, bem menor que capitais como Londres ou Roma. Nesse pequeno espaço ficam a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte, todo o centro da política americana. Sua própria existência mostra como os Estados Unidos fazem as coisas de forma diferente em comparação com a Europa, onde as capitais geralmente surgiram de antigos reinos e regiões históricas. Número 39.
Na Europa, as montanhas não servem apenas para esquiar ou tirar selfies. Elas frequentemente servem também como fronteiras entre países. Nos Estados Unidos, as montanhas rochosas não dividem, elas dominam. Essa cadeia maciça se estende por milhares de quilômetros, do Novo México ao Montana, passando por Colorado, Wyoming, Idaho e Utah. As montanhas rochosas compõem a divisória continental, separando rios que fluem para o Atlântico e o Golfo da América, antigo Golfo do México a leste ou para o Pacífico a oeste. Elas afetam o clima, a migração de animais e onde as pessoas podem viver. Em resumo, elas não estão apenas no mapa, elas comandam tudo. Número 38. Europeus e até alguns americanos frequentemente assumem que Nova York é a capital do estado de Nova York. Não, essa honra vai para Albany. Com cerca de 100 mil pessoas, ela é minúscula comparada aos 8,5 milhões de Nova York. Albany mostra que tamanho não importa. É onde a legislatura se reúne e o governador trabalha. Nesse sentido, é um pouco como Luxemburgo ou Ljubljana na Europa. Capitais pequenas se destacando diante de todas as outras. É mais um lembrete de que estados dos Estados Unidos da América geralmente separam política e dinheiro. Número 37. A Europa Central é conhecida por seus vales verdes escondidos entre cadeias de montanhas imponentes. O desfiladeiro do Reno, o Vale do Danúbio, geralmente de 300 a 1.000 metros de profundidade. Impressionante sim, mas o Grand Canyon é outro nível. No ponto mais profundo, chega a mais de 1.800 metros e se estende por quase 450 quilômetros. Esculpido pelo Rio Colorado ao longo de milhões de anos, o Grand Canyon desce para uma paisagem bruta, árida, quase alienígena. Os vales da Europa parecem aconchegantes em comparação. O Grand Canyon parece como se a Terra simplesmente tivesse se aberto. Você realmente não entende até estar de pé na borda, com os joelhos tremendo. Número 36. Miami fica mais perto de Havana do que de Nova York. São 230 milhas, 370 quilômetros, pelo mar até Cuba, mas quase 1.200 milhas, 1.900 quilômetros pela costa até Nova York. Essa proximidade influencia a comida, cultura e clima de Miami, mais tropical e latino-americana que qualquer coisa do norte. Europeus, acostumados a viagens curtas entre países, se surpreendem ao saber que o vizinho de Miami não é Nova York, é Havana. Nova York pode mandar turistas, Cuba manda o sabor. Número 35. A Europa quase não possui desertos. O único real é o pequeno Tabernas, na Espanha. O sudoeste americano, uma história completamente diferente. O deserto de Mojave cobre quase 48 mil milhas quadradas, ou 124 mil quilômetros quadrados. Isso é maior do que a Grécia ou a Bulgária, e é apenas um deserto. Inclua o deserto de Sonora e o grande deserto da Bacia, e haverá centenas de milhares a mais. Porém, não são vazios. São vivos, com fauna e flora únicas, cidades pontuais e ícones como a Árvore de Josué e o Vale da Morte. Muitos europeus não veem que desertos têm papel importante nos Estados Unidos da América e não são apenas terras vazias. Eles definem a geografia e o caráter do país. Além disso, são dos poucos lugares onde esbarrar em um cacto é realmente um risco. Número 34. Havaí é bem solitário, ficando a quase 2.400 milhas ou 3.800 quilômetros a sudoeste da Califórnia. Ele está plantado bem no meio do Pacífico, a cerca de 2/3 do caminho até o Japão. Isso é mais longe que a distância entre Glasgow e Moscou, e esse isolamento basicamente define sua personalidade, o que não é ruim. Isso influenciou cultura, clima e fauna, unindo raízes polinésias e influências dos Estados Unidos da América. Ainda assim, muitos europeus pensam que o Havaí é perto da Califórnia, até passarem 5 horas e meia de voo ao lado de um bebê chorando. Adeus, viagem relaxante. Número 33. As montanhas Apalaches são os aposentados das cadeias americanas. Com mais de 480 milhões de anos, fazem os Alpes europeus, com 65 milhões parecerem jovens. Já foram mais altas que as Rochosas, mas séculos de erosão as transformaram nas colinas e picos atuais. Ao contrário dos Alpes e Rochosas, que ainda crescem, os Apalaches já passaram seu auge. Podem parecer pequenas aos europeus,
mas são das paisagens mais antigas da Terra. Número 32. A Europa tem ilhas famosas como Sicília, Córcega e as gregas. Os Estados Unidos da América, sem o glamour mediterrâneo, acumulam milhares de ilhas em lagos, rios e oceanos. Algumas, como os arquipélagos dos Grandes Lagos, são tão grandes quanto pequenos países europeus. Outras, como San Juan em Washington, parecem vilarejos isolados no mar. Ilhas Barreira no Atlântico e Golfo protegem o continente de furacões e abrigam cidades litorâneas ameaçadas por tempestades. Muitas mal aparecem nos mapas, mas cada uma tem peculiaridades, como balsas que servem de ônibus escolar. São partes escondidas da geografia americana, desconhecidas por europeus. Número 31. Na Europa, geografia costuma ser países com fronteiras, bandeiras e séculos de história. Nos Estados Unidos da América é mais nebuloso. Regiões como Meio-Oeste, Sul, Nova Inglaterra ou Noroeste do Pacífico não seguem linhas políticas, só culturais. Illinois é Meio-Oeste, Texas é Sul, e são bem diferentes em clima, cultura e economia. É o jeito americano de entender um território enorme e confuso. Imagine se a Europa trocasse fronteiras por apelidos como Faixa do Vinho para a França ou Parte Fria e Chuvosa para a Escócia. Aqui, Albany é capital em vez de Nova York. O Grand Canyon faz vales europeus parecerem valetas, e o Havaí fica no caminho para Tóquio, não perto da Califórnia. Claro que sim. Curta, inscreva-se e vamos terminar juntos. Número 30. Alguns europeus imaginam os Estados Unidos da América e a Rússia como mundos separados, mas eles são basicamente vizinhos no Estreito de Bering. As Ilhas Diomedes ficam a apenas 3,8 quilômetros de distância uma da outra. A Pequena Diomedes para os Estados Unidos da América, a Grande Diomedes para a Rússia. Você pode literalmente ficar em uma e acenar para a outra, embora esteja acenando através da linha internacional de data. Então, tecnicamente, você está cumprimentando alguém no dia seguinte. No inverno, a água congela o suficiente para que, em teoria, você possa caminhar entre as duas, embora provavelmente não seja uma boa ideia, a menos que você goste de incidentes internacionais. Número 29. O Vale da Morte, na Califórnia, não só fica quente, como também vai fundo. 86 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo da América do Norte. O ponto mais baixo da Europa, a depressão do Cáspio na Rússia, chega a 28 metros abaixo do nível do mar. O Vale da Morte é uma fornalha escaldante, famosa pelo calor recorde e por paisagens que parecem mais Marte do que Terra. É um daqueles lugares onde os vales superam as montanhas em drama e onde é melhor o ar-condicionado do seu carro não te deixar na mão. Número 28. A Europa é repleta de lagos de água doce cristalina, alguns alimentados por geleiras. O Grande Lago Salgado de Utah é o completo oposto. Sua salinidade pode chegar a ser 10 vezes maior que a do oceano, basicamente o Mar Morto vestido com estrelas e listras. O lago cresce e encolhe conforme as estações, às vezes chegando a quase 4.400 quilômetros quadrados maior que Berlim. Ele é repleto de camarões de salmoura, lotado de aves migratórias e até fica rosa quando os micro-organismos florescem. E não se preocupe se você não sabe nadar, você vai boiar querendo ou não. Número 27. Wyoming, o estado menos populoso dos Estados Unidos da América, tem menos de 600 mil habitantes, menos que Luxemburgo, mas é maior que todo o Reino Unido. Isso significa vastos espaços abertos, onde a densidade populacional é tão baixa que você tem mais chance de encontrar um alce do que um vizinho. E não é só Wyoming. Vermont e até o Alasca têm populações comparáveis a pequenos estados europeus. Para europeus acostumados a cidades e vilarejos apertados, isso é chocante. Aqui você pode dirigir por horas sem ver outro ser humano. Nos lugares mais vazios da América, o horário de pico é apenas um arbusto rolando na estrada. Número 26. Para quem gosta de ostentação, vá ao Arkansas. No Parque Estadual Cratera de Diamantes, um dos poucos lugares do mundo onde o público pode buscar diamantes, visitantes procuram pedras preciosas como ametista, jaspe e diamantes, ficando com o que acharem. Diferente de outros locais,
onde a mineração é industrial e restrita. Aqui é uma atração turística, 91 acres, 37 hectares, onde qualquer um pode ter sorte. Para europeus acostumados a ver diamantes em vitrines de Bruxelas ou Antuérpia, crianças achando-os na lama soa muito americano. É um passeio divertido em família com chance de aposentadoria antecipada. Número 25. O Alasca é o estado mais ocidental dos Estados Unidos da América, contíguos e também o mais oriental. As Ilhas Aleutas se estendem tão a oeste que cruzam o meridiano 180, o que significa que uma parte dos Estados Unidos da América tecnicamente fica no hemisfério oriental. É um dos únicos lugares do mundo onde ir para o leste a partir da América literalmente te leva para o leste. Esse não é o único truque geográfico do Alasca. Partes do estado estão mais próximas da Rússia do que da sua própria capital, Juneau. Em outras palavras, os alasquianos poderiam chegar à Sibéria mais rápido do que poderiam dirigir até o gabinete do governador, se não fosse pelo oceano no caminho. Número 24. Atravessar o Texas de carro não é uma viagem, é uma odisseia. De El Paso, no oeste, até Texarkana, no leste, são cerca de 820 milhas ou 1.300 quilômetros. Isso é quase a mesma distância de Paris a Varsóvia. Uma viagem que te leva por vários países na Europa. No Texas, você ainda está no mesmo estado, provavelmente ainda discutindo o que pedir no próximo churrasco. É um lembrete de como alguns estados dos Estados Unidos da América são enormes, maiores do que vários países europeus juntos. Número 23. O Lago Superior faz jus ao seu nome, cobrindo quase 32 mil milhas quadradas, quase 83 mil quilômetros quadrados, o maior lago de água doce do mundo em superfície. Isso o torna maior que a Áustria ou a República Tcheca. O Superior causa tempestades, mudanças bruscas de clima e ondas acima de 9 metros, condições que os europeus normalmente não associam a um lago. Dividido entre os Estados Unidos da América e o Canadá, ele contém cerca de 10% da água doce superficial não congelada do mundo, recurso essencial para abastecimento de água, pesca, lazer e biodiversidade. Parece mais um mar que um lago. Número 22. A Europa reúne dezenas de países, línguas e culturas em todo um continente. Os Estados Unidos fazem igual, mas apenas em um país. Uma viagem de Nova York a São Francisco passa por climas variados, subtropical úmido no sudeste, nevascas no meio-oeste e sol mediterrâneo na Califórnia. Não é só o clima, sotaques, comida, tradições e política mudam muito, quase como cruzar fronteiras europeias. O sul deu ao mundo o jazz e o soul, o oeste produz startups de tecnologia bilionárias e no meio disso tudo você encontra desde pizza deep dish até rodeios de cowboy. Isso mostra que a América não tem uma cultura única, mas sim uma colcha de retalhos, às vezes bem costurada, outras nem tanto. Número 21. Quando você pensa nos Everglades, pode pensar em jacarés. Mas esse não é um pântano comum. É uma área úmida, subtropical, que se estende por 3 mil milhas quadradas, ou 777 quilômetros quadrados. Imagine rios de grama de fluxo lento, manguezais serpenteando pela água e uma vida selvagem que vai de jacarés a peixes-boi e bandos de aves exóticas. Os pântanos europeus costumam ser menores, mais frios e tranquilos. Os Everglades são quentes, selvagens e pantanosos. Esse ecossistema filtra água, controla enchentes e abriga espécies ameaçadas. Para muitos europeus, seu tamanho e biodiversidade impressionam. Afinal, na maioria das trilhas não há motivo para se preocupar com jacarés. Só na América. Você pode acenar para a Rússia, minerar diamantes como numa excursão escolar e ainda assim ficar preso no Texas discutindo churrasco. E ainda temos mais curiosidades vindo aí. Número 20. A Europa tem seus vulcões famosos. Etna, Vesúvio, mas o Alasca tem mais. São mais de 130 vulcões ativos. A maioria está nas Ilhas Aleutas e na Península do Alasca, no famoso Círculo de Fogo do Pacífico. Erupções como a do Monte Redoubt espalharam cinzas por milhares de quilômetros e chegaram a paralisar aviões. O Monte St. Helens, em Washington, explodiu em 1980 com tanta força que perdeu o topo. Na Europa, vulcões são atrações turísticas. No Alasca, tornam voos um jogo de azar.
Número 19, das imponentes rochas de Bryce Canyon, Utah, até os delicados arcos do Arches National Park, a América está repleta de formações rochosas que você não encontra em nenhum lugar da Europa. Milhões de anos de erosão, sedimentos e explosões vulcânicas. Paisagens esculpidas. As Badlands em Dakota do Sul são um destaque. Buttes e pináculos irregulares mostram camadas de história fossilizada. Em comparação às formações de terra estáveis da Europa, esses lugares parecem selvagens, coloridos e alienígenas, deixando muitos europeus achando que reservaram uma viagem para Marte. Fundada pelos espanhóis, em 1565, Santo Agostinho é o assentamento europeu mais antigo continuamente habitado nos Estados Unidos da América continentais. Claro, isso não é nada comparado às capitais europeias com ruínas romanas em seus porões, mas ainda supera os próprios Estados Unidos em mais de 200 anos. Diferente das cidades europeias, muitas cidades americanas cresceram rapidamente em torno de postos coloniais como Santo Agostinho. Vá para o oeste e encontrará Santa Fé, fundada em 1610, a capital estadual mais antiga do país. Sua história mistura raízes coloniais espanholas com tradições dos povos nativos americanos. Enquanto a Europa faz o antigo, a América faz o início colonial. Número 17. A fronteira entre Estados Unidos da América e Canadá tem cerca de 8.900 quilômetros, bem maior que qualquer equivalente europeu. Por comparação, a fronteira França-Espanha tem só 620 km, 387 milhas. A vasta fronteira cruza florestas, lagos, pradarias e terras árticas inuites. Ainda assim, é em grande parte não fortificada e a fronteira pacífica mais longa do planeta. Pessoas cruzam diariamente entre os países. É tão tranquilo que você pode atravessar de um lado para o outro segurando seu café. Número 16. Você acha que a América é só espaços abertos? Não em Nova Jersey. Com cerca de 1.300 pessoas por milha quadrada, 502 por quilômetro quadrado, é mais denso do que a Dinamarca ou a Hungria. Quase 9,5 milhões de pessoas estão espremidas neste pequeno estado, que parece menos a terra dos livres e mais a terra dos claustrofóbicos. Resumindo, Nova Jersey não é a América rural, é a Europa na hora do rush, mas com bagels melhores. Número 15. Os Estados Unidos são entrelaçados por divisores continentais, linhas naturais que decidem em qual oceano um rio vai desaguar. O grande divisor, o mais famoso, vai do Novo México pelas montanhas rochosas até o Canadá, direcionando rios ao Pacífico e outros ao Atlântico. Mas existem outros. O norte do Alasca drena para o Ártico, enquanto os rios da Grande Bacia de Utah não chegam a lugar nenhum. Eles somem em lagos salgados ou no subsolo. O sistema europeu é mais simples. A maioria dos rios deságua no Atlântico, Mar do Norte ou Mediterrâneo. Já os rios da América vagam como turistas perdidos. Os europeus fluem como se tivessem lido o mapa. Número 14. Já falamos muito sobre o tamanho dos Estados Unidos da América, mas é realmente enorme. Considere as grandes planícies, uma pradaria contínua com cerca de 2,82 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior que muitos países europeus juntos. Do Canadá ao Texas, é um horizonte plano e sem fim que muitos europeus nunca viram. As planícies influenciaram a agricultura e a história dos Estados Unidos da América, mas sua vastidão pode parecer surreal. Para quem conhece as paisagens da Europa, o passeio pelo interior não é agradável. Parece que só pensam, já chegamos? De novo, número 13. Os Estados Unidos reconhecem oficialmente 574 tribos nativo-americanas. Cada uma tem suas próprias línguas, culturas e tradições espalhadas pelo país. A nação Navajo tem quase o tamanho da Virgínia Ocidental e tribos menores estão espalhadas pelo Nordeste e Alasca. Essas nações possuem direitos de soberania, autogoverno, controle sobre suas terras, algo quase inédito na Europa, onde apenas algumas poucas minorias têm status oficial. Mas esse reconhecimento veio após séculos de remoções forçadas, tratados quebrados e sobrevivência contra todas as probabilidades. Mesmo assim, muitos europeus ignoram essa realidade, vendo a América apenas como rodovias, cidades e paisagens, esquecendo as centenas de nações dentro do país. Número 12. A Europa se desloca entre cidades em trens de alta velocidade.
Os Estados Unidos da América de avião. Devido às longas distâncias e poucas opções de trens, aviões são a única forma prática de viajar rápido por grandes trajetos. Milhões de americanos viajam diariamente entre cidades como Chicago, Atlanta, Nova York e Los Angeles em voos domésticos. A geografia desempenha um papel importante. Grandes cidades estão separadas por centenas ou até milhares de quilômetros e o sistema ferroviário simplesmente não consegue competir. A Europa prioriza trens devido à sua vasta malha ferroviária, enquanto nos Estados Unidos da América a Amtrak e linhas regionais são lentas e limitadas. Enquanto europeus optam pelo trem, americanos preferem ir direto ao aeroporto. Voar faz parte da cultura de viagens dos Estados Unidos, em parte por necessidade e em parte por hábito. Prepare-se para ouvir que seu voo está atrasado. Número 11. Uma das maravilhas naturais mais curiosas da América fica no Vale da Morte, Califórnia. Aqui, enormes rochas, algumas pesando centenas de quilos, misteriosamente deslizam pela superfície plana da Racetrack Playa. Por décadas ninguém sabia como. Sem pessoas, animais ou truques. Apenas rochas em movimento. Mas os cientistas recentemente desvendaram o mistério. Em condições raras e frias, camadas finas de gelo se formam e, com vento forte, as pedras deslizam lentamente pela planície. Chegamos ao top 10 e já visitamos estados mais compactos que a Europa. Rios que não conseguem escolher um oceano e planícies que se estendem como um protetor de tela infinito. Pronto para mais? Número 10. O Four Corners é o único ponto nos Estados Unidos da América onde Arizona, Utah, Colorado e Novo México se encontram. Há um marco onde visitantes podem se esticar e tocar os dois estados ao mesmo tempo. É uma rara ocasião em que as fronteiras foram traçadas como linhas retas, não seguindo rios ou montanhas. As fronteiras europeias variam, moldadas por história, guerras e geografia. Número 9. Maine é um caso peculiar na geografia dos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos estados faz fronteira com vários vizinhos, Maine só tem um, New Hampshire. O restante é oceano de um lado e Canadá do outro, o que dá ao Maine uma personalidade dividida. No sudeste, a costa atlântica tem vilarejos de pescadores, faróis e portos de cartão postal. Ao norte e ao oeste, faz longas fronteiras com Quebec e New Brunswick, ligando-o intimamente ao Canadá. É o único estado dos Estados Unidos da América onde você pode comer sanduíches de lagosta à beira-mar e, viajando por poucas horas, ver placas de trânsito em francês no interior. 8. A Caverna Mammoth, em Kentucky, faz jus ao nome. Maior sistema de cavernas do mundo, com mais de 685 quilômetros, exploradores seguem descobrindo novas seções das passagens mapeadas. Nenhum sistema de cavernas europeu se compara. Lá dentro existe um labirinto subterrâneo com túneis sinuosos, grandes câmaras e rios cheios de estalactites, estalagmites e fósseis de criaturas antigas. É um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e atrai muitos visitantes anualmente. Os rumores sobre pessoas toupeira ainda não foram confirmados, porém. Número 7. Nos Everglades e pântanos do sul da Flórida, plantas em decomposição são importantes. Elas liberam óleos naturais que se espalham na superfície da água. Quando a luz solar incide, esses óleos geram reflexos cintilantes como um arco-íris, fazendo a água do pântano parecer um tie-dye líquido. Para quem vai pela primeira vez, o efeito lembra poluição, mas é o oposto. Ao contrário das manchas oleosas que os europeus poderiam esperar de um vazamento de fábrica americano, essas poças coloridas são sinais de um ecossistema saudável. Número 6. Nova Orleans é uma das cidades mais antigas e icônicas dos Estados Unidos. Moldada pelo domínio colonial francês e espanhol, ela se juntou aos Estados Unidos em 1803, e essa influência ainda permanece. Varandas de ferro forjado, coloridas casas crioulas e as ruas sinuosas do bairro francês dão à cidade uma aparência única no país. Os dialetos cajun e crioulo unem influências francesas, africanas e americanas de forma única, impossível de encontrar em outro lugar. E a comida, gumbo, jambalaya, beignets, verdadeiras aulas de história comestíveis, e ainda tem a música. O jazz nasceu aqui.
Blues e bandas de metais prosperam aqui e a trilha sonora da cidade invade as ruas. A Europa construiu castelos. Nova Orleans eles construíram bons momentos. Número 5. Michigan é um estado dividido em dois. As penínsulas superior e inferior são separadas pelo Estreito de Mackinac. Raros estados dos Estados Unidos da América têm essa vida dupla. As duas metades são unidas pela Ponte Mackinac, um gigante suspenso que se estende por quase 8 quilômetros, cerca de 5 milhas, e está entre as mais longas do mundo. Michigan fica no centro dos Grandes Lagos. O Lago Michigan é o único totalmente dentro dos Estados Unidos, enquanto os lagos Superior, Huron e Erie se estendem até o Canadá. Michigan prova que até estados têm crises de identidade. Número 4. A Europa frequentemente usa a história para nomear cidades e vilarejos. Cidades americanas simplesmente aceitam o estranho. Truth or Consequences, no Novo México, recebeu esse nome em 1950, depois que um programa de rádio desafiou uma cidade a adotar esse título. Why, no Arizona, recebeu esse nome por um cruzamento de rodovia em East, e isso é só o começo. Há também lugares como Intercourse, na Pensilvânia, e Accident, em Maryland. Esses nomes vêm de trocadilhos, piadas locais, estratégias de marketing e um senso de humor afiado. Europeus, habituados a cidades com nomes de santos ou monarcas, às vezes veem o mapa dos Estados Unidos da América e acham que metade do país foi batizada por comediantes. O Reino Unido talvez não se surpreenda tanto. Terceiro, todos os estados dos Estados Unidos da América têm condados, menos a Louisiana, onde são chamados de paróquias. O nome vem dos tempos coloniais franceses e espanhóis, quando a Igreja Católica definia as divisões. Quando a Louisiana entrou nos Estados Unidos da América em 1812, apenas manteve as paróquias e disse, tanto faz. Essa antiga peculiaridade ainda molda as leis, a política e a cultura da Louisiana até hoje. Na Europa, paróquia é o serviço religioso de domingo. Na Louisiana também envolve dever de júri e impostos. Na Gravity Hill, Pensilvânia, carros em ponto morto parecem subir a ladeira. Visitantes juram ser mágica ou fantasmas empurrando, mas é apenas uma ilusão de ótica. O horizonte, as árvores e a inclinação da estrada enganam a visão, fazendo confundir descida com subida. A ciência explica, mas ainda parece estranho. Por isso, as lendas locais mencionam crianças assombradas, espíritos inquietos ou forças sobrenaturais. Essas colinas de gravidade estão espalhadas pelos Estados Unidos da América e viraram atrações curiosas, onde viajantes testam seus carros. Elas também estão na Europa, mas quase nunca nos mapas turísticos. Nos Estados Unidos da América tem estacionamento próprio e loja de souvenirs. E, finalmente, em primeiro lugar, a geografia de São Francisco provoca um drama climático sem parar. O ar frio e úmido do Pacífico cobre a baía com neblina persistente nas pontes e colinas quase o ano todo. Os moradores a chamam de Carl, que já tem redes sociais próprias. A Europa tem manhãs enevoadas. São Francisco e sua neblina são únicas. Poucos lugares são assim. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Faz diferença. Obrigado e até a próxima no Matpack.